sairmos daqui fortalecidos, né? E divulgarmos também a nossa doutrina, porque o mais importante da doutrina nossa é a divulgação dela. Porque se nos reportarmos ao passado, os espíritas reuniam-se escondidos, às escondidas, porque é proibido. Né? Então hoje já estamos libertos disso, né? E estamos aí divulgando e cada vez mais aumenta o número de simpatizantes. A pessoa não quer dizer que deixou de ser católica, eu sou simpatizante de vocês. Bom, então, nas nossas preces, peçamos por nossa irmã Eunice Ferreira de Lima, que está precisando de nossas preces. Como também agradecer, né? E continuar orando pelos nossos irmãos dirigentes da Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, China, Brasil também, né? Que estão despertando, né? Para olhar melhor pelo bem da humanidade e não pelo seu dispositivo bélico, né? Porque eles fomentam a guerra para enriquecer cada vez mais. Mas a espiritualidade amiga e boa, e nós que estamos emitindo esses pensamentos, né? Talvez tenha mudado um pouco o pensamento deles, né? Que eles continuem assim e possa a humanidade sair vitoriosa. E assim passamos a palavra para o nosso irmão Antônio, que vai fazer a prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. Eleve o pensamento ao alto e agradeçam a Deus esse momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo e nosso acompanhante. Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, mentor espiritual desta seara, Fabiano de Cristo. Agradeço pela essa oportunidade e que a tua paz, a luz, os fluidos benéficos e as energias positivas envolva todos nós, a todos aqueles que estão com necessidade nas suas casas, na rua, no trabalho. Abrando o coração dos nossos dirigentes. Ajuda aqueles que estão na penitenciária e que não crê. Ajuda a nossa irmãzinha que está doente, enferma. Ajuda a nossa irmã que vai dar uma aula para nós aprendermos ainda mais a amar ao próximo como também a nós mesmos. Que tua paz, que tua luz, a tua proteção continue não só aqui, mas nas ruas e na nossa família. Assim seja. E em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, o mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje por iniciado. E assim passamos a palavra para a nossa irmã Diétia, que vai fazer a exposição do trabalho da noite de hoje. Que a paz do Divino Mestre, Jesus, possa permanecer com todos nós, hoje, agora e todo sempre. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre motivos de resignação. Essa temática ela se encontra no capítulo 5, item 12 e 13, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós somos aflitos. E Jesus, Ele, sabendo da nossa situação, do nosso sofrimento, das nossas dores, nos ofereceu essa temática, motivo de resignação. Aflição, o que é isso? Segundo o dicionário, aflição é grande sofrimento, dor profunda e tormento. Quantas vezes
em nossos momentos aflitivos, sentimos grandes dor, grande sofrimento e grandes tormentos. Quantos irmãos nossos que estão neste momento passando por essas situações? E a gente às vezes fica pensando, né? Será que o meu Pai, o meu Deus, me abandonou neste momento? E chega um momento que a gente vai seguindo a nossa caminhada e encontramos pessoas, amigas, que nos envolvem com o carinho e nos ofertam uma paz e ameniza um pouquinho a nossa dor e o nosso sofrimento. Por que temos em nosso mundo tanta dor, tantas aflições? A origem do sofrimento, ela parte do desrespeito às leis divinas. E quais são essas leis? Que são várias, viu? Leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, as de justiça, amor e caridade. Essas leis, quem deseja estudar um pouquinho sobre ela, se encontra no Livro dos Espíritos, questões 647 e 648. Todas essas leis, infelizmente, nós desrespeitamos, seja em encarnações passadas ou nas atuais. Encarnações passadas, a gente percebe alguns sofrimentos que vivemos no nosso meio e tentamos entender por que esse sofrimento, essas aflições que ocorrem em nossas vidas. E se a gente for fazer uma análise de nós, refletirmos intimamente, vamos perceber que ela tem uma causa, né? A causa pode ser do passado ou pode ser agora, no presente. Quantas vezes nós, hoje em dia, desrespeitamos a lei de Deus? Na questão do amor e na questão da caridade. O nosso irmão, agora há pouco, estava comentando, né, da ausência de pessoas em fazer um pedágio, de fazer, às vezes, até a campanha do quilo. Deus nos oferta oportunidades. E muitas oportunidades Ele nos oferta. Para que o nosso sofrimento, ele possa ser amenizado. O sofrimento é necessário para que todos nós possamos evoluirmos. Porque estamos aqui nesta escola, a Escola Terra, para aprendermos a sermos melhores a cada dia. E sempre nesse aprendizado que nós teremos que passar, ocorrerão caminhos que poderá ser bem difíceis para todos nós. Seja em família, seja do lado pessoal. Mas Jesus, enquanto esteve aqui conosco, Ele deu a resposta para a gente vivermos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições com resignação.
Aí chega uma pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozo Terrestre. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? É o que nós almejamos, né? Por enquanto, não. Visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. O nosso planeta ainda é prova e expiação. Que estamos passando por um processo para que ele deixe de ser provas e expiar e ficar no lugar, ser um planeta melhor. Mas isso depende de cada um de nós. Aí ele acrescenta, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então depende de cada um de nós sermos felizes, né? Tem momentos que nós estamos alegres, em paz com a vida, em paz com o mundo. Mas vai ter momento que a nossa alegria, ela vai ficar triste. Porque a felicidade, ela tem que ser feita por todos. Eu não posso ser feliz se meu irmão está passando necessidade. Eu não posso ser feliz se eu tenho na minha família alguém doente, sofrendo numa cama, com as suas dores. Eu não posso ser feliz. Eu tenho aquele momento, enquanto estou vivendo. Mas felicidade, a felicidade eterna, essa felicidade que iremos ter, ainda não é do nosso planeta. O que é resignação? Resignação não é o mesmo que conformismo. Enquanto o conformista se acomoda às circunstâncias, seja por preguiça, indolência, orgulho, ou até mesmo por ignorância, o resignado procura se adequar sempre aos desígnios divinos e às lições de Jesus, sem deixar de melhorando a vida em torno de si e daquele com quem vive. Quer dizer que a pessoa resignada, ela vive aquele sofrimento, mas confiando no Pai. É uma pessoa que tem aquela tranquilidade. Ela passa por dores. Quantas pessoas aqui a gente tem como exemplo que está em hospital, mas ele passa uma tranquilidade, que está sofrendo com a dor, mas quando você chega ao lado dele, ele está resignado com a situação que ele se encontra, sabendo ele que vai ter a cura, que estar com ele, ao lado dele, o nosso Pai. Porque, na verdade, o nosso Pai encontra com ele. O nosso irmão Jesus Cristo também. E além, vários espíritos iluminados que está conosco. E aquele sofrimento que estamos vivendo, ele vai cada vez mais sendo amenizado. Isso se chama resignação. Esse equipamento aqui. Ser resignado é estar em paz com Deus. Estamos em paz com Ele quando nos submetemos confiante aos seus desígnios. A gente encontra, quando estamos em prece, nós estamos em paz com Deus. É o que mostra aqui a imagem, né? Uma pessoa, naquele momento em oração, pedindo, agradecendo
a Deus uma solução para os seus problemas. E nessas orações que devemos fazer e também louvar o nosso Pai, né, que às vezes é tão difícil a gente fazer essa louvação, nós temos aquele momento de tranquilidade, de viver aquela paz momentânea. A resignação não é possível sem uma fé sólida e esclarecida. Qual o exemplo bem grande foi dado de uma fé sólida e esclarecida? O exemplo maior, nosso irmão Jesus, que passou por várias situações e a fé dele foi sólida e esclarecida. Quantos irmãos nossos, bíblicos, também deram a contribuição deles em sua fé, mostrando uma fé sólida e esclarecedora. Quanto mais robusta a fé, maior o sentimento da resignação. Essa é uma das muitas contribuições da doutrina espírita. Além de esclarecer, consolando e consolar, esclarecendo, ela nos ensina a voltar os olhos para o futuro, acalentando-nos com a bênção da esperança da vida futura, a vida espiritual. Nossa herança divina é o que nos ensina o Espírito Emmanuel no livro Bênção de Paz. A doutrina espírita, ela nos esclarece e, além de nos esclarecer, ela nos consola para passarmos o nosso sofrimento, as nossas dores, com a razão, com o motivo. Existe um motivo para vivermos esse momento. Se eu estou passando por uma situação familiar, de doença, de desemprego, de falta de compreensão, precisamos nos agarrarmos ao nosso amado Mestre Jesus. E nesse abraço, nesse pensamento, nós teremos uma fé sólida e esclarecida. Porque a doutrina espírita nos esclarece que não estamos sós. Estamos sempre acompanhados por alguém. E sempre quando há a necessidade de estarmos precisando de um consolo, a gente não percebe, mas Deus nos traz esse consolo. Às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho que chega ao nosso lado e pergunta: eu estou sentindo você tão triste. Eu estou sentindo você. Está precisando de alguma coisa? É nessa hora que a gente não percebe, mas nós estamos sendo ajudados. A mesma coisa ocorre quando nós estamos indo à visita a uma instituição, quando a nossa família está doente e vamos ao hospital, e de repente você vai ajudar ali seu parente. Mas tem uma pessoa ao lado do seu parente que precisa de um consolo. E você chega ao lado dele e ajuda, quer ir ao banheiro, quer levantar ali a roupa, vestir-se. Você está fazendo o quê? O papel que Deus está lhe fazendo fazer. Está lhe direcionando para ajudar aquela pessoa. E a gente também não percebe isso. Dessa ajuda
nós somos indiretamente envolvidos para ajudar qualquer pessoa. E quando a gente sai, né, desses lugares, a gente sai mais tranquilo, mais calmo e dispostos a enfrentar as nossas dores do dia a dia. Firme e forte, porque sabemos que o nosso amado Mestre e o nosso amado Pai está conosco. Allan Kardec, em suas obras, nos legou preciosas orientações em torno da resignação. Inclusive no sentido de rogarmos aos bons espíritos o auxílio necessário para a conquista dessa virtude. No capítulo 5, item 13, o Evangelho segundo o Espiritismo, em suas considerações sobre os motivos para a resignação, ele afirma: o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus revés e decepções. Ele adquire assim uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como da alma. Aí a gente vai analisar novamente quantas pessoas estão, né, vivendo em depressão, estão vivendo com dores terríveis de enxaqueca, por não analisar esse fato aqui. Contentar-se em posição sem inveja dos outros. Às vezes estamos ao lado de um amigo e às vezes estamos com inveja, né? Daquele amigo porque ele tem um bom emprego, ele tem um bom carro, tem uma família maravilhosa e eu não tenho. Às vezes eu fico decepcionada com alguém da minha família, com o filho, com o pai, com a mãe. E que não é por aí que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Ele ensinou a amar, a compreender, a perdoar, a viver o lado do outro. Porque a gente não sabe se uma pessoa, às vezes, que está amargurada, o que é que ela traz por trás de tudo isso. E quando a gente chega próximo a uma pessoa dessa forma, ela desarma e conta o que ela está passando. E a gente precisamos urgentemente estar atento a esses pequenos detalhes para sermos pessoas de Jesus. Para assim ter uma calma, uma tranquilidade para passar todas as situações da nossa vida. No capítulo dedicado às preces, Kardec inclui 3 sugestões: louvar, agradecer e pedir. Só que nas nossas aflições, né? Graças a Deus, tem esses 3 momentos da prece: louvar, agradecer e pedir. Mas sempre que nós todos, incluo eu, fazemos a prece, nós pedimos muito mais do que agradecemos, do que louvar. O louvar a nosso Pai é as nossas atitudes, é a mudança das nossas atitudes, mudanças essas que possa melhorar cada vez mais a nós mesmos.
E agradecer por tudo. Agradecer por todas as situações vividas por nós. A gente nunca agradece. A gente pede, pede, pede. Nós temos que aprender também a agradecer. Principalmente as dores. Porque nesse momento você está com alguma dor, alguma aflição. Mas amanhã, essa aflição, você vai perceber que serviu como lição. Quantas vezes a gente quer ir para um caminho, né? E de repente escuta uma vozinha que diz, não vá nesse caminho não. E você segue aquela voz. E de repente chega uma pessoa e diz, ainda você viu, houve um acontecimento ali naquela rua. Um assalto, alguma coisa assim. E a espiritualidade chegou e disse a você, não vá para esse caminho. E você seguiu. Sintonia com o nosso irmão. E assim vai ser a nossa caminhada. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus. Suportar corajosamente as tribulações da vida. Se quisermos que elas nos sejam contadas e que se aplique sobre nós estas palavras do Cristo. Bem-aventurados que sofrem. Com resignação. O sofrimento é bom, minha gente. O sofrimento é bom quando a gente tem um olhar diferente para ele. Ele não é ruim. Quando a gente sofre, a gente tem a oportunidade de sentir cada vez mais a presença do nosso amado Mestre ao nosso lado. Quantas vezes a gente não sentiu isso, ele conosco, dando força. Tem um vídeo que passou, não sei se vocês receberam, que eu achei muito interessante, foi na época da Páscoa, de uma criança que estava sendo levada a um certo preconceito e sendo jogada a ela pedras, porque ela era uma criança de rua. E ele rogou, pediu ajuda. E quando ele recebeu uma pedrada que sangrou, ele novamente rogou e blasfemou, porque não foi ajudado. Por que, pai, eu não fui ajudado? E de repente, ele sentiu novamente as pedras, só que as pedras não estavam mais batendo nele. Quando ele olhou para trás, quem estava lá, de braços abertos, recebendo todas as pedradas, o nosso amado Mestre Jesus. Todo sangrando e acolhendo para que ele não sofresse mais. Uma pedrinha no nosso pé, a gente fica irado, não é? Mas a gente não percebe que essa pedrinha, ela está sendo uma forma que o nosso Pai nos oferta para nos melhorarmos, para que possamos evoluirmos, chegar ao patamar do nosso amado Mestre Jesus. Porque Jesus passou por todas as situações que nós passamos, mas ele foi fiel ao nosso Pai. E está numa elevação porque ele conseguiu vencer todos os obstáculos. E nós também podemos fazer isso, porque ele nos falou isso. Ele confia em cada um de nós. Ele sabe muito bem os nossos sofrimentos.
Nós precisamos o quê? Confiar mais nele. A lição aqui, ele fala bem sobre isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Olha aí, o prelúdio da cura. Quantas pessoas querem ser curadas, né? Curada da depressão, curada de um câncer, curada de alguma dor. E ele diz que a compensação de todos esses sofrimentos teremos no futuro. É um futuro. A oportunidade de estarmos aqui agora é esta, de fazermos o nosso futuro, a nossa mudança. De fazermos a melhora nossa. Isso vem eu me lembro de um fato. Tem uma amiga minha que ela é muito assim fiel. Ela é uma pessoa exemplar no sentido de passar para o grupo a fé dela. Uma pessoa muito fiel a Deus. E ela, em momento nenhum, a gente vê ela cair na tristeza. Tudo para ela é bem-vindo. Se o ônibus quebrar, para ela, o ônibus quebrou, mas vai ser consertado. Ela sempre tem um lado positivo de ver o mundo. Isso que nós devemos também fazer. Fazer esse nosso olhar positivo. Agora mesmo, quando eu vinha para cá, encontrei um rapaz, ele se assustou comigo, achando que eu tinha assustado com ele. Mas eu disse, não estou assustada com o senhor, não. Mas ele estava assustado porque ele estava com o celular. Ele pensou que eu era uma pessoa que ia pegar o celular dele. Mas eu disse, não, eu estou em outro pensamento. Aí ele ficou, a senhora vai para ir para o centro? Eu disse, vou. Meu pensamento estava aqui. Nós estamos vivendo um mundo de tanto sofrimento, de tanta dor, que a gente não vê nos nossos irmãos, o irmão mesmo. A gente sente medo dos nossos irmãos. Principalmente aqueles que estão na pobreza, na rua. E a partir do momento que nós começamos a viver o olhar e a presença de Cristo, a gente vai perceber que aqueles nossos irmãos precisam muito de nossa ajuda. Em oração e conforto. Hoje em dia, a gente vê as pessoas, que eu fico muito observando isso, que parece que elas não valem nada. É uma desumanização em algumas pessoas. E que não é por aí que o nosso amado Mestre nos ensina, né? Ensina a ver aquele irmão como irmão mesmo e tentar ajudar na medida que a gente pode ajudá-lo, né? São muitas crianças na rua, sem família, aí agora mesmo sem um teto. Famílias também sem teto, no frio.
E eu me vejo assim, eu digo, agradeço a Deus por eu ter um teto, por eu ter um emprego, por eu ter uma família que cuide de mim. Mesmo que essa família, ela seja, às vezes, né, uma família difícil de conviver, mas eu tenho uma família que cuida de mim. E isso nós temos que agradecer. Vamos passar uma história aqui, que eu gosto de ver as historinhas, para a gente fazer uma reflexão sobre ela, tá certo? Uma mulher muito bonita e elegante foi até o analista. Confessou que se sentia deprimida e sem um objetivo de vida. O psicólogo chamou na sua sala uma mulher que não era mais jovem, que se ocupava da limpeza do seu escritório. Depois disse para sua rica paciente: agora vou pedir para a Lúcia contar para a senhora como conseguir encontrar felicidade. Tudo que você deve fazer é escutá-la. A mulher apoiou a vassoura, sentou em uma cadeira e começou a contar a sua história. Sou viúva. Já há alguns anos, infelizmente, eu perdi também meu filho depois de um acidente de carro. Me vi completamente sozinha. De noite eu não dormia e eu mal conseguia comer. Nem me dava conta daquilo que acontecia à minha volta. Eu tentei até cometer suicídio. Mas uma noite, um pequeno gatinho me seguiu até em casa quando eu voltava do trabalho. Eu senti muita pena dele, então deixei que entrasse em minha casa. Dei algo para ele comer. Ele comeu tudinho, muito rapidamente, e depois enrolou em minhas pernas. E foi assim que, pela primeira vez, depois de muitos meses, eu sorri. Depois eu pensei, se ajudar um gatinho faz com que eu me sinta tão bem, talvez ajudar as pessoas poderá me fazer encontrar uma pitada da felicidade. Assim, no dia seguinte, preparei biscoitos e levei para o meu vizinho, que estava doente. Desde então, todos os dias, eu tento fazer tudo de bom para alguém. Um pequeno ato de gentileza. Ver um sorriso no rosto dos outros me dá uma alegria enorme. Posso dizer que encontrei a minha felicidade em fazer os outros felizes. Ouvindo a história, a rica mulher começou a chorar. Ela tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Ela tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas tinha perdido tudo aquilo. A beleza da vida tem muito a ver com o que a gente pode fazer de bom para os demais. E lembre-se, a felicidade não é objeto, mas uma viagem. A felicidade não é amanhã, é agora. Bela mensagem, não? Dessa senhora. Então, a felicidade é uma coisa, a gente pode ser feliz nas pequenas coisas, né? Até no animal, nós temos que dar um cuidado nas pobres criancinhas, aquelas criaturinhas pequenas de 4 patas, que vivem aí, não é? Na rua. Graças a Deus, existem pessoas que ajudam esses animais. Mas quantas pessoas, vizinhos nossos, estão também precisando de um biscoitinho para alegrar um pouquinho a vida dele, né? Quantos vizinhos nossos estão sozinhos, precisando de um ombro para conversar? Quantas pessoas estão agora necessitando da nossa ajuda? Motivo de resignação. Nós temos que resignar-se com cada coisinha que passamos em nossa vida.
Mas Jesus, ele nos traz a resposta para a gente vivermos este momento nosso de agora com dignidade, com esperança, com fé e confiança. Isso ele traz. Em toda passagem do Evangelho, ele está nos ofertando algumas respostas, consolo. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Porque ela faz o consolo e dá a resposta para cada coisa que estamos vivendo neste momento. Agora precisamos também abrir-se para vivenciar isto aqui. Vivenciar e sentir as mudanças que ocorrem. Toda a vida de Cristo foi sobre curas. Ele curou muita gente. Mas também, ele sempre, nas curas dele, ele disse: a tua fé te curou. É a nossa fé que vai nos curar. É a nossa fé e a nossa confiança que vai nos curar nas depressões, naqueles pensamentos de se querer se matar. Esse mundo eu não suporto mais. É a nossa fé, é a nossa confiança no nosso Pai, para que possamos viver. Eu sempre falo ao grupo de pais, que eu trabalho dia de sábado, que não estamos sós. Nós somos uma família. E a família é para chegar junto do outro e ajudar. Não se sinta medo de dizer o que você está passando. Se abra. Porque estamos aqui para ajudar. E não para condenar. Porque Jesus, ele não condenou ninguém. Ele não condenou a prostituta. Ele não condenou o ladrão. Ele cuidou. Ele escutou. E ele ajudou. E a família que precisamos ter é a família universal. É a família onde nós todos somos irmãos. E quando essa família universal se tornar universal realmente, não vai mais existir preconceito, não vai mais existir orgulho, não mais vão existir inveja, nem egoísmo. Porque estaremos lado a lado, ajudando um ao outro a se levantar. Porque o nosso papel aqui nesse planeta também é esse. Além de nos ajudar o nosso irmão que está ao nosso lado. Por isso, motivo de resignação. Quando a gente tem essa confiança, tudo é leve. Tudo é tranquilo. Porque nós temos ao nosso lado pessoas que confiam na gente. Uma criança, quando é novinha, ela não confia fielmente nos pais? Não é não? Nós somos uma criança. Ainda. E precisamos confiar muito no nosso Pai. Porque se o nosso planeta ainda é de prova e expiação pela nossa necessidade, nós temos algo que precisamos
tirar de nós. E o nosso Pai dá uma eternidade para isso. E se a gente cair novamente, Ele dá mais eternidade para isso. Vai cada vez mais, Ele vai nos ajudando. Agora, eu não quero isso mais não. Eu quero elevar-se. E para que eu possa elevar, eu preciso de cada um de vocês. Para que eu possa me elevar. E como eu posso fazer com que vocês me ajudem? Quando vocês falarem alguma coisa sobre a minha pessoa, eu tenho que escutar e ver se realmente você está correto. A família, ela vem ali para nos ajudar. Se a minha família diz que eu sou muito orgulhosa, é porque eu sou mesmo. Então, qual é a minha? Eu vou me revoltar? De forma alguma. Eu preciso refletir. É o que o Evangelho diz. Vamos refletir. Quando eu faço essa reflexão, realmente, isso é a verdade. Então, eu preciso manter-se calma, resignada com esse ponto que foi dado pela minha família e tentar melhorar. A escola da vida é essa. É uma escola onde vamos sempre precisar um do outro para nos ajudar a não cair. Eu sofro, mas eu sofro com alguém ao meu lado. Eu não sofro sozinha. Mas tem muita gente que, infelizmente, busca um caminho não muito bom para a vida dele. E eu rogo muito ao Pai e a vocês que não permitam que os nossos irmãos eles avancem para o caminho do suicídio. Ele não avance para o caminho de destruir outro ser humano. Ele não avance no caminho dos preconceitos que existem tanto aí fora. Eu vejo muitos casos assim, que eu fico muito, mas muito sensibilizada por isso. Não consigo ajudar todos. Eu preciso da ajuda de todos para fazer isso. Jesus precisa da ajuda de todos para fazer isso. O amor é preciso estar permanente no nosso caminho, na nossa caminhada. A felicidade não é amanhã, é agora. Eu vou ser feliz se meu irmão também for feliz. Eu vou ter saúde se meu irmão também tiver saúde. Eu vou ter amor se meu irmão também tiver amor. A essência de todos nós é um ajudar o outro. Enquanto nós estivermos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente não vai alcançar a paz celestial. Nós não iremos alcançar a plenitude de tantos espíritos que vieram aqui no nosso planeta e nos deram
grandes e grandes lições de continuarmos fazendo o bem, seja de qualquer forma, sem julgar, sem condenar, apenas ajudar, amar. Quando isso acontecer realmente, nosso planeta, que está ainda em processo de regeneração, que é um processo de mudança, né? Que regeneração é mudar de uma energia menos negativa para uma energia mais positiva. Só energia do bem. E eu sempre quando eu estou aqui, eu comento. Se nós ainda estamos com essa energia de ódio, de ira, de egoísmo, de ganância, é melhor não assistir novela. Porque novela, alguns filmes, atrai isso. Se você vai assistir uma novela, você já vai tomando as dores daquele personagem. Já começa a ter aquela coisa ruim dentro de si. Então não é melhor nem assistir. Porque nós somos ainda fracos. Nesse sentido ainda somos. Mas se você já tem esse domínio, que isso não vai lhe influenciar, então você assiste. Assiste tranquila e fica orando. Pensamento bom para aquela. Porque nós somos tão assim, amigos de novela, que a gente fica querendo que o personagem sofra uma terrível consequência do ato que ele fez. É o nosso pensamento. E esse pensamento atrai, minha gente. São energia que nós passamos para a nossa atmosfera. E essa energia não é boa. Nós temos que ter energias boas. Então, por isso que nosso amado mestre falou, orai e vigiai. Porque a gente vivemos em situações que caímos em nossa vida. Uma novelinha, a gente já muda nosso pensamento. Imagine as provas da vida, né? Ao lado a lado com os nossos amigos, no trabalho, na escola, na faculdade. Que a gente fica, às vezes, raivoso com o professor. Porque o professor, ele é muito rígido e assim vai. E a gente já fica com aquele pensamento, né? Ao invés de a gente amenizar a situação. Neste dia, quando acontecer tal fato, o nosso planeta ele vai realmente ser modificado. E eu tenho grande esperança pelas crianças. Porque elas ainda são inocentes. Elas têm uma inocência muito grande. Nós temos, nossa inocência, ela se foi. Mas as crianças ainda ela têm inocência de acreditar em alguém. Inclusive tem criança que vai sozinha. Elas são tão inocentes que se alguém levá-la, ela vai na inocência embora. Uma pessoa. E se a pessoa não tiver cuidado, né? Perde o filho, porque ela é tão inocente que foi com uma pessoa desconhecida. Mas é dessa inocência que precisamos ter no nosso mundo. A inocência das nossas crianças. E educá-la
é muito importante, principalmente nas questões morais. Não é fácil, mas também não é impossível. O mundo está aí, precisando de todos nós, para vivenciarmos realmente o cristianismo no nosso dia a dia. É uma luta constante que nós teremos que ter conosco mesmo. As nossas mudanças de paradigmas, mudanças radicais. E nessas mudanças, a gente muda o outro. A partir do momento que eu mudo a minha forma de tratar alguém da minha família melhor, eu mudo o outro. E, como Jesus nos disse, aproveitamos com a prece, né? Vamos nos fortalecer com a prece. De agradecimento, de louvar e de pedir. Mas a gente não estou dizendo que não peçam mesmo, mas peçam coisas boas, peçam forças para passar por situações difíceis, peçam que o seu irmão ele fique mais calmo com você e você vice-versa. Então, isso é que a gente deve fazer nas nossas preces. Porque coisas materiais a gente não vai levar, não. O que a gente vai levar são as nossas atitudes e nossas virtudes. Né? Essas virtudes, sim, é que vai ser bem vista lá na espiritualidade. E os nossos irmãos, né, desencarnados, estarão nos agradecendo, porque estamos em vibrações com eles. E estamos dando oportunidade a eles para eles chegarem ao nosso lado, de ajudar cada vez mais aos nossos irmãos que desencarnaram de forma brutal e que ainda estão revoltados. Revoltados por terem sofrido aquela brutalidade. E é através de uma prece, de uma oração bem tranquila é que eles vão receber essas energias do bem. Vamos fazer a corrente do bem, como o filme passa. Quem já assistiu esse filme, que é muito belo, de uma criança que faz uma corrente de ajuda ao próximo que ele não imaginava que cresceria tanto. Né? E no final ele teve que desencarnar, né, por uma violência. Mas ele deixou a plantação dele, essa criança. E quantas crianças aí nos ofertam lições de vida, experiências tão belas para a nossa evolução. Graças a Deus, que o nosso Pai nos oferta isso. E assim sendo, agradeço a oportunidade de refletirmos um pouquinho sobre o motivo da resignação. Desejo a todos Jesus no coração. Jesus e vivendo com Ele. E que todos possam ir para os seus lares melhores cada vez mais. E que amanhã também possamos melhorar. Um novo olhar surge, novas oportunidades surgem para o nosso melhoramento.
Que a paz do Mestre Jesus que continue com todos hoje e agora e todo sempre. Em nome de todos, nós agradecemos a você, nosso amigo, pela lição que passou para nós, nos chamando a atenção, né? Para a responsabilidade nossa sobre os ensinamentos de Jesus. O passe hoje é coletivo, os irmãos já estão a postos. Fiquem em prece e fiquem receptivos às energias que vão ser derramadas sobre todos nós. Que vocês possam também repassar essas energias benéficas para os irmãos que estão aplicando o passe em vocês. Elevem o pensamento ao alto e agradeçam a Deus esse momento. E assim passamos a palavra ao nosso irmão Robson, que vai fazer a prece final do trabalho da noite. Queridos irmãos, é nesta sintonia que só temos a agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e todos esses espíritos que adentraram nossa casa, encarnados e desencarnados, pelos amigos que revimos e pelos amigos que fazemos. Que o Senhor Jesus nos conceda os seus ensinamentos, que possamos todos nós compreendermos essa doutrina de luz que nos fortalece todos os dias, que possamos assim dividir com todos que estão em nossas caminhadas, que possamos iluminar com sentimentos de amor e paz e agradecer sempre por todos esses ensinamentos que nos é dado. Que Deus abençoe não só a nossa casa, mas todas as casas espíritas, evangélicas e de todas as religiões, que possamos edificar o amor de Jesus sobre a terra, que possamos agradecer pela paz, que a paz se faça presente, que assim seja. E em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje por encerrado.